professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de TBJ e hoje a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre circuitos amplificadores e hoje a gente vai resolver um exercício agora da configuração base comum, beleza? Nas aulas passadas a gente resolveu o exercício configuração emissor comum, coletor comum e agora para consolidar os conceitos vamos resolver um de base comum, que é esse circuitinho aqui, tá? Eu fiz questão de colocar um com transistor PNP só para a gente ver como é que a gente aplica esse cara, tá? Como é que a gente faz as análises com ele, tá certo? E aí o que é que acontece? A gente dá o circuito, tá? Fornece o circuito aqui, a gente tem o nosso transistor PNP aqui, dois capacitores de acoplamento, aqui só para a gente lembrar, né? Base, emissor e coletor do meu PNP, o alfa vale 0,98, eu tenho dois resistores aqui, um de 1K e outro de 5K, duas fontes de tensão, uma de 2 volts e outra de 8 volts, só que dessa forma aqui, tá? Que seria menos 8 aqui, né? E aqui eu tenho a entrada e a minha saída do circuito, tá? E a pergunta é, quem é a resistência dinâmica de emissor do meu TBJ? Quanto é a resistência de entrada? Quanto é a resistência de saída? E quanto é o meu ganho desse circuitinho amplificador aqui, tá? Que é um amplificador base comum, beleza? Então, na verdade, a gente vai fazer o que a gente vinha fazendo nas outras aulas, né? Que é determinar pelo menos os 3 parâmetros do nosso circuito equivalente ao amplificador, né? Que é resistência de entrada, resistência de saída e o ganho, que é a saída sobre a entrada, tá? Para a gente fazer isso, a primeira parte é fazer a análise CC do meu circuito. No que diz respeito à análise CC, né? Eu vou estar utilizando aí o princípio da superposição. Então, o que é que acontece? Na análise CC, eu vou considerar tudo que for CC e tudo que for CA vem para a terra, né? E os capacitores de acoplamento do ponto de vista CC, eles são chaves abertas, tá legal? Se comportam como chaves abertas. E aí, o circuito equivalente que vai ficar, né? Vai ficar esse circuitinho aqui, né? Ó, formado por isso aqui, que é o que eu desenhei aqui, tá? Uma vez que os capacitores vão se tornar chaves abertas, então eles não vão entrar no nosso circuito, tá legal? Considerando aqui também que a queda da tensão emissor base, nesse caso do PNP, vale 0,7 volts. Então, o ponto é o seguinte, para eu calcular o RE, quem é o RE? Né? O RE é a tensão térmica dividido pela corrente de emissor. Então, eu preciso calcular essa correntezinha de emissor aqui, tá? Como é que eu calculo essa corrente, né? A corrente de emissor é a corrente que está circulando aqui pelo emissor. Então, se eu pegar essa malha fechada aqui, vai ficar quanto, né? A corrente de emissor, olha só, vindo para cá, ó, a corrente de emissor dá quanto? Dá 2 volts, menos a queda VEB aqui, que é 0,7, dividido pela resistência 1K. E aí eu vou ter a minha correntezinha valendo 1,3 mA. E aí com a corrente de emissor eu tenho como calcular a resistência dinâmica de emissor, que vale VT, que é 25 mV, dividido por essa corrente que a gente acabou de calcular, que vale 1,3 mA, dando 19,2 ohms. Tá? Com a análise CC, agora eu posso fazer a análise CA. E aí, com a análise CA, as minhas fontes elas vão virar curto-circuito, né? Viraram 2 fios, tá legal? E aí, os meus capacitores de acoplamento também viraram 2 fios aqui, tá? E aí, o que é que acontece? De VI para esse ponto aqui, eu tenho um capacitor. Então, de VI para esse ponto, eu tenho um capacitor que virou um fio, tá? Desse ponto para o terra, eu tenho essa resistência e a fonte que virou um fio. Então, eu tenho essa resistência e a fonte que virou um fio aqui. Desse ponto para frente, eu vejo o meu TBJ, né? E aí perceba, o meu TBJ é aquele modelo, né? Que tem uma fonte de corrente e uma resistência dinâmica de emissor. Então, aqui no emissor, ó, eu estou colocando a minha resistência dinâmica e aqui, ó, no meu coletor, eu estou colocando a minha fonte de corrente da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Porque é o sentido de circulação da minha corrente, tá? Do meu PNP, tá legal? E aqui na minha base, vem direto para o terra, como está aqui no circuito, tá? Desse ponto para o terra, eu tenho uma resistência em série com a fonte que virou um fio. Então, eu tenho a resistência de 5K em série com a fonte que virou um fio. E desse ponto para o V0, eu tenho um capacitor de acoplamento. Desse ponto para o V0, eu tenho um capacitor de acoplamento que virou um fio. E esse aqui é o meu circuito que eu vou utilizar para fazer a minha análise CA. Tá legal? E aí, o que é que acontece? Quem é a resistência de entrada? É a resistência vista aqui por Vin. Quem é a resistência de saída? É a resistência vista por Vout. Ou V0 aqui, no caso, né? Que é a tensão de saída. Beleza? E o ganho é V0 sobre VI. Quem é RIN? Se eu observar, né, fazer o teorema de Thevenin, essa fonte de corrente vai abrir. Então, o que é que vai acontecer? Né? Vai ficar esse cara, que é 1K, em paralelo com RE, que está aqui no terra. Ó.
Então esse resistor está em paralelo com esse, que é essa resistência que esse cara está vendo. Então vai ficar 1K em paralelo com RE, que vale 19,2. Então esses dois aqui em paralelo vai me dar 18,8 ohms. Tá legal? Beleza? Quem é o Rout? O Rout é a resistência equivalente vista por aqui. E aí o que é que acontece? Minha fonte de corrente vai abrir, então desse ponto aqui para a esquerda o circuito não influencia. Então a resistência que está na frente de Rout é o 5K que eu vejo aqui. Então eu tenho 5K aqui. Ó. Quem é V0 sobre VI? Ora, V0 é essa tensão aqui. Quem é essa tensão? É 5K multiplicado pela corrente circulando por ele, que é alfa IE. Então é 5K multiplicado por alfa, que é 0,98, que foi dado, multiplicado por IE. Dividido por VI. Quem é VI? VI é a tensão nessa resistência de emissor. Tá? E por que utilizar ela? Porque é por ela que passa a corrente de emissor. E essa corrente de emissor eu posso cancelar com essa de cima. Então vai ficar a corrente IE multiplicado pela resistência de emissor, que é 19,2. Quando eu faço essas continhas, eu vou obter um ganho de 255,2 volt por volt, nesse caso desse amplificador. Beleza? Então, eram esses os conceitos que eu tinha para apresentar por hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos, curte, comenta, compartilhe esse conteúdo com quem você gosta. Tenta impactar mais pessoas, me ajuda a fazer esse trabalho também. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo quando a gente posta aqui no canal, para você ser notificado disso. E toda semana a gente está com um vídeo novo desse nosso curso atual, que é o curso de TBJ. Tá? Então, desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau!